Então eu gostaria que o senhor iniciasse dizendo o seu nome e a sua idade. Ubiratã Albuquerque de Deus. Nascido em 1º de novembro de 1941, 80 anos. E o senhor é conhecido como santo. É, santo, porque quando eu fui batizar, minha mãe Ubiratã e o pai tinha que botar o nome de um santo, e a minha madrinha bota santo e ficou santo. Santinho, e ficou. Lá todo mundo me conhece por santo, né? É. Desde pequeno. Desde pequeno. E o senhor é natural de Entre Juízes? De Entre Juízes. Eu tenho a cama que eu fui feito e que eu nasci. Lá na. A cama que eu fui feito e que nasci na cama que eu nasci. Está lá no Entre Juízes. Aquela casa que tem ali em frente à rodoviária, ali nasceu eu e meus irmãos. No tempo da parteira. Tio Seu Neto e o Rei foi buscar a parteira para mim quando a mãe se apertou. E ele foi pegar E ele vinha com um saquinho de soquete de porco e deixou na área, os cachorros comeram. E ele foi lá, foi dar manivela no carro, deu um ponto, machucou a mão dele. Eu sei que ele voltou, o pai afumentou a mão dele e chegou a parteira e eu nasci. E os seus pais? Os seus pais? O meu pai era de origem espanhola, minha mãe portuguesa. Os antepassados vieram de Portugal, da Espanha, para matar índio e enriquecer aqui no Brasil, no tempo da folga. Qual era o nome deles? Meu pai era Vicente Manuel de Deus. E a mãe Cecília Albuquerque de Deus. Conta um pouco pra gente sobre quem eles eram. Meu pai foi subdelegado no Entre Juízes, foi vereador e era criador e produtor. E a sua mãe? Minha mãe era professora. Foi 37 anos diretora do grupo escolar Renato Cruz, Entre Juízes. E a sua família toda era natural de Entre Juízes? De Entre Juízes, é. Os meus irmãos são todos nascidos. Não, o Araquém, meu irmão, nasceu na Buriti. O meu pai foi de interventor no tempo da guerra, lá na Buriti, dos alemãos. E daí ele nasceu, meu irmão Araquém, nasceu na Buriti. Tem um colégio lá, tem uma árvore em homenagem para a mãe, lá onde a mãe foi diretora na Buriti. A minha mãe falava latim, francês e qual é o outro? Não, inglês, não. Outro, francês, latim, português e outro, não me lembro agora. Falava, era poliglota minha mãe. Legal. Ela fez faculdade? Como que ela aprendeu? Ela fez o antigo complementar, que era o normal antigamente, e depois fez a graduação, que é diferente de hoje. Mas todos esses idiomas ela foi aprendendo com... O francês eles estudavam, o italiano estudavam, grego ela estudou também grego e o alemão ela aprendeu lá na Buriti, lidando com os alemãos. No tempo da guerra eu dava muito passaporte, dava salvo-conduto para os alemães irem. Tinha o carimbo do pai, o cara que ia sair do município ia lá, eu botava seu Xanaraina, tem permissão para sair, carimbava com o carimbo do pai e dava para ele, me davam 5 pila naquele tempo. O salvo-conduto não era o passaporte para ele sair do Brasil. Alemão não podia falar alemão, nem rádio, nada. Eu me lembro, nós tinha rádio lá que os alemães entregavam, a mãe pegava e botava a etiqueta com o nome do cara. Espingarda, livro, e rádio e arma, tinha bastante. Então, nós pegávamos aqueles rádios e dava com a bateria, botava embaixo do arvoredo, vinha o pessoal do interior a cavalo para ver o caixão que falava, Era coisa engraçada. Sei que sábado, domingo, sábado
era cheio de gente escutando rádio ali. Eu sei que o alemão não podia, o descendente alemão não podia falar alemão, não podia ter rádio, arma, nada, tudo era entregue. E a mãe pegava e passava alguma arma e botava o nome nas armas e nos relógios. O pai, nos rádios, o pai entregou tudo. Teve negros que enriqueceu roubando os alemãos. Uma vez na Serra de Cima, tinha um senhor velho lá falando em alemão. Um dos líderes que o pai tinha botado para cuidar lá, deu um tapa no ombro porque ele está falando em alemão, arrancou esse dente. Ele veio se queixar para o pai demitiu o cara imediatamente. Diz ele que quem falava duas línguas era duas vezes culto, né? Eu sei que o cara, assim, o nome dele não me lembro, como é, Dilino, parece que era meio metido a mandão. O alemão está falando, ele chegou e deu um tapa na boca do alemão. E como é que os próximos e tinha outro, seu Arthur Schmidt, um alemão que tinha ali, esse vinha com um cavalo magro, encaveirar os patrícios dele, e o pai estava tomando mate. Lá veio um alemão lombanceiro, contava de tudo os vizinhos dele, que faziam, quem tinha arma, quem tinha rádio, quem escutava as coisas. E o pai, lá veio um alemão lombanceiro. E o pai não dava bola, porque sempre tem os aproveitadores, os traidores, né? Delatores. Isso foi em que época, seu santo? Do Getúlio? Em 1950, quando ele veio em Santo Ângelo, eu fui no colo dele, eu era criança, e a mãe fez o discurso de saudação dele. Ele fez lá na ponte, ali perto da ponte, fizeram churrasco ali para ele, mas deu um churrascão bem grande. Aí ele foi eleito depois de 54, ele se suicidou. Então o senhor conheceu o presidente Getúlio Vargas? Conheci. Essa história que ele contava, sua mãe? E eu me lembrava que eu fui no colo dele, o político pega a criança no colo para fazer política. Eu sei que a mãe foi que fez a saudação para o Getúlio. Também não existia ninguém culto naquele tempo. A mãe que sabia escrever, fazer coisas. Quantas cartas as pessoas pediam. Uma vez, passado muitos anos, a mãe tinha um alemão que tinha duas daquelas, tipo lata de pau cheia daqueles cafés que vinham antigamente, cheia de vale da Alemanha, dos caras que cooperaram com a guerra da Alemanha. A mãe mandou uma carta para o cônsul da Alemanha, o cara veio, o cara levaram, ele ganhou 2 colônias de terra, que valeu. Era bônus da guerra que os caras pagavam a Alemanha no tempo da guerra. Queria saber um pouco mais sobre a sua família, os seus irmãos. Tem o meu irmão mais velho, é oficial do Exército, é professor de inglês, o Araquém. É capitão do Exército, reformado, aposentado. Tem um irmão meu que era comandante de bordo, morreu em São Paulo, trabalhava na Transbrasil. Teve outro irmão, o Araré, que cuidava a granja com o pai, morreu novo. Morreu com 45 anos. E depois tinha o Gupeva. O Gupeva era comandante de bordo em São Paulo, na Transbrasil. E outro tinha o Ginha, meu irmão Tabajara, era veterinário prático. Tem minha irmã José, professora e advogada da Prefeitura de Santo Ângelo. E outro, meu irmão, o Tadeu, morava em São Paulo, faleceu. O Lolito, Albuquerque de Deus. A gente conversou um pouco com o Ginha. Né? Também contou um pouco da história da sua família. Curioso o nome dos seus irmãos. Todos nomes indígenas. Algum motivo para sua mãe ter escolhido? Não sei, foi o pai e a mãe que escolheram, eu não sei como é que foi. Mas ela tinha a família descende de indígenas? Ela gostava da cultura indígena? Eu acho que eu gostava da cultura indígena, meu pai gostava dos índios. O Cepete Tiarajó era filho de um padre, sabia? Eu li numa revista. E o padre criou, ele mandou estudar, então ele era alferes, era o comandante do exército dele. Porque os bugres eram meio burrão, né, os índios.
A escravatura também foi abolida porque os brancos faziam filhos nas negras e criavam eles, botavam em faculdade, depois vinham combater por a raça deles, né? E sobre o senhor? O que o senhor, assim, um resumo sobre a sua vida? Coisas que o senhor fez? Em 1961, eu lecionei em Porto Xavier. Uns 2 anos. Depois vim de lá, lecionei lá na escola rural, ali na Serra de Baixo, depois na esquina central. O senhor era professor? Professor. Alguma matéria específica? Não, nós lecionava primário. Português, matemática e geografia, professor. E aí o senhor deu aula em Porto Xavier, em Prejuízo também? Ah? Em Porto Xavier o senhor deu aula? Eu dei aula em Porto Xavier. 2 anos quase. E depois... Em Prejuízo? É. Mais alguma coisa que o senhor quer destacar, assim, de trabalho que o senhor realizou? Não, eu sou jurado há 40 anos aqui no Fórum, na Justiça Estadual e sou na Justiça Federal também. Agora faz tempo que me convocam para júri, estou velho. Sou jurado na Justiça Estadual e na Justiça Federal. Na Federal eu nunca fui ainda. E sobre os seus avós? Meu avô era Hortêncio de Deus e minha avó Otacília de Deus. Paterno, né? E materno? E materno era Salvador de Deus e Salvador Lopes de Albuquerque e Rosalina Lopes de Albuquerque, meu avô materno. O senhor conheceu todos Conheci. eles? Não, o avô Salvador não conhecia, a avó Rosalina conheci. O vô da Dais eu conheci, agora a avó Rosalina, a avó Otacília não conheci. O vô da Dais eu era neto de estimação dele. Eu enfilhava meu petiço e ia lá para a casa dele, ele era ali perto do aeroporto, nós temos terra ali ainda. Eu sei que eu chegava lá, ele arrumava uns pelegos para mim dormir, ele tinha, as galinhas botavam ovo, ele deixava tudo no chão, num galpão. E ele pegava uma galinha daquelas, qual é que eu queria comer, me dava um revólver, eu dava um tiro na cabeça dela para mim comer. E de manhã cedo, se eu ia comer um ovo quente, ovo de angulista, de pato, de marreca ou de galinha. Ele esquentava para mim o ovo que eu quisesse, ele tinha bastante coisa. Eu sei que ele... E eu fazia, de manhã cedo levantava, fazia fogo no chão, fazia mate para ele. E um dia eu estou fumando com o vô e meu pai está enfilhando o cavalo. Eu digo, papai, você vai ensinar a seguria a fumar, diz ele. Eu sei que eu levava ele detalhe para ele lavar os pés lá na sanga. Um dia eu fui levar ele, ele cansou, ficou cansado, sentou num cupim, não pôde mais caminhar. Eu disse para o pai, foi lá, pegou uma charrete e levou ele para casa. Dali 5 dias ele morreu, o coração dele pifou. Meu avô era bem... E de onde eles eram? Ah? De onde eles eram? Eles eram daí mesmo, eu acho. Eu sei que eles eram espanhol. Criavam um burro para levar para São Paulo. Uma vez nas férias eu arrumei para ele levar burro em São Paulo, levar 500 burros para vender lá. E fui, quando cheguei na divisa com Santa Catarina, me deu a cachumba ou o sarampo. Me trouxeram de trem enrolado num poncho. Aí não pude mais. Mas o burro é bem bonito de tropear. Você pega e com a égua madrinha bota um cinzeiro nele e puxa ele. Vai 500 burros, você sai com 500 burros, tu chega com 1000, porque acompanham a tropa, o resto, né? Tudo acompanha a tropa. Antigamente os tropeiros ganhavam muito dinheiro com o gado que acompanhava a tropa. Era tudo aberto. Saía com 500 cabeças, chegava com 1000 lá, porque o gado acompanhava a porta. Tudo gado sem dono. Como é que é a história? Tinha um sino? Um cinzeiro, um sino no pescoço da égua madrinha, como se diz, e puxa, os outros acompanham ele, vão todos acompanhando, os outros acompanham. De manhã cedo, às 5 horas, você pega e puxa ele, pode puxar que os outros vão acompanhando a égua madrinha. E aí, se tem outros no caminho, eles vão seguindo. Né? Vão seguindo, estão soltos, vão seguindo.
Alguma história que o senhor se lembre de seus avós contarem para o senhor? Minha avó contava da Revolução. O meu bisavô tinha escravo, ela conta os horrores que fazia com os escravos, a gente compra, parece mentira, que a avó contava que faziam com os escravos. Uma vez ele comprou 15 escravos e trouxe atados os bichos. Chegou lá, mandou dar uma tunda de pau neles para ficar 15 dias de cama para aprender a respeitar o senhor. Eu sei que era assim a vida, o escravo não tinha direito a nada. Ele fugia, pegava, ele marcava com um ferro quente, com um F na testa, com fujão. Você não cortava o nervo da perna, ele ficava manco, não podia fugir depois. Faziam horrores. Minha avó contava muita história desse, da Revolução. O pai da minha avó, ele não era republicano quando proclamaram a República. Veio com um padre e um piquete e o compadre dele mandou degolar ele, que ele não era companheiro político, ele era compadre dele. Era coisa de louco. O que ela contava mais sobre a guerra? Ah? O que mais que ela contava da guerra? Eu tinha um tio meu que contava que nos combates, naquela revolução, os caras que ficavam feridos, o comandante tocava degolava amigos, os companheiros e os outros para não deixar, porque aterrorizava os caras e os caras contavam o segredo daí. Não tinha ambulância, não tinha cadeia, não tinha para botar. Prisioneiro e ferido era degolado, para não deixar ali. E uma vez deu um combate, um cara ficou baleado na perna, não podia caminhar. E o compadre dele disse: eu vou ter matado, me dá um tiro na nuca que eu não sinto nada. Porque se deixava, os outros chegavam e botavam fogo neles, contavam tudo, né? E não tinha ambulância, não tinha lugar no hospital, tinha que matar mesmo. A única coisa que tinha. O senhor lembra qual que era essa guerra de 23? Ah? Essa revolução era de 23? 93, eu acho. 93. De Gola. Da Degola. Contava até anedota, disse que uma vez um cara foi degolar o cara, e o cara tá para degolar, e o cara: não me degole por amor do leite, do amor da tua mãe. Ele: eu não mamei, me criei iguacho, e passou a faca no pescoço do cara. Mais alguma história? Interessante essas histórias. Essas são os antigos, né? Contavam. Contavam muita assombração, muita coisa sobre cabedal de ouro. Eles contavam muito. Sobre lobisomem, sobre assombração, sobre coisa. Mas alguma outra história que você lembra assim, da escravidão ou da guerra? Depois a gente vai falar sobre as lendas. Tá legal. Alguma outra história assim dos escravos, que o senhor se lembre? Que é bem interessante. É bem difícil alguém que saiba essas histórias. A minha avó contava que tinha um escravo tal de Apolinário, que ele comeu um queijo do coisa e subiu numa árvore. Que o cara chegou com um revólver: desce Apolinário, sobe Apolinário com o revólver. Fizeram subir 5 vezes até que ele caiu lá de cima. Aí deram uma turma de depois e mandaram ele se curar. Era coisa de louco. Ela contou que tinha uma negrinha bonita e o pastor disse que ela tinha os olhos bonitos. E a patroa mandou arrancar os olhos dela e serviu numa bandeja de noite e levou no café do marido dela. Era coisa de louco, fazia cada banditismo, que era coisa. Os escravos não tinham direito a nada. Os escravos, os padres mesmo diziam que eles não tinham alma, que Deus fez o negro para servir o branco. E que o negro não tinha alma. A minha avó dizia que o negro não tinha alma. Ela do tempo, ela viu um negrão uma vez, chegou um sargento negro lá com o Araquém. E ele disse: mas não é um negro bonito das paletas para grudar-lhe uma açoiteira, dizia ela. Essa é aquela sua avó que morreu bem velhinha, com 100 e poucos anos? Ela contava a história e ela estava lúcida. Como que era o nome dela? Rosalina Lopes de Albuquerque. Ela contava que uma vez o marido dela foi arrumar uma horta e que
cavando com a pá, deu no enterro. Tirou um rebolo, uma pedra de rebolo em cima de um coito cheio de moeda de ouro. Ele pegou e botou aquela pedra de volta, se não era para ninguém mexer, que não era dele, não queria. No outro dia não apareceu, as moedas se sumiram, podia ter ficado podre de rir. Nem sabe quem é que levou, que ele era um homem muito correto, ele não via nada. Uma vez foi buscar o cavalo dele, tinha um cara morto. Ele não falou para ninguém, depois ele disse para a mulher, eu vi o cara morto lá, ele não se metia em nada. Ele sabia tudo e não via nada, como se diz. E é o melhor que tem mesmo, né? E o seu pai é o nome lá de uma das ruas principais, né? Vicente Manuel de Deus é o nome de uma rua lá das principais entre Juiz. E tem uma aqui em Santo Anjo também, lá na Vila Hortência. A Vila Hortência, essa era de uma tia do meu pai, a tia Hortência. A Vila Hortência era a Vila Pipe. As propriedades do meu bisavô, do Vicente Manuel de Deus, pegavam no Lajado das Pombas e vinha até no Taquarinchim. Depois o velho morreu e ficou as filhas. E a tia Hortência começou a botar gente de morar nas terras dela e foi ficando. Depois que ela está velha, tinha aquela barulhada de gente. Quando ela morreu, apareceu um advogado e um doutor lá que dizia para o pai se ele não queria herdar, disse que não. Que ele não queria que se ele fosse, ele ia desalojar os pobres, porque os ricos já tinham querido, os campeões tinham o título da terra, né, que ficou. E até hoje, terreno vadio que não tem dono ali na Vila Hortência, era da minha tia Hortência. A minha tia, ela tinha 16 anos quando casou, e devolaram o marido dela, nunca mais casou, sempre vestido de luto. E ela dava morada para os caras ali, foi ficando. Ela era irmã do seu pai e da sua mãe? O quê? A Hortência. A Hortência era tia do meu pai. A tia do seu pai. E ela que deu origem, então, ao nome do bairro. É o nome do bairro. É. E essa rua que tem aqui em Santo Anjo é homenagem ao meu bisavô, o pai do meu avô do meu pai, Vicente Manuel de Deus. E a do NTG é homenagem ao meu pai. E tem um filho meu, um sobrinho meu, que é coronel dos bombeiros no Mato Grosso, aposentado. O nome dele é Vicente Manuel de Deus, ele anda por aí. Ele é coronel aposentado dos bombeiros, faz pouco que se aposentou. Ele foi oficial do Exército, foi 3, 4, 5 anos provisório e depois entrou para os bombeiros. E da Revolução? O senhor lembrou de mais alguma história? Da qual era a Revolução de 64? Pode ser. A Revolução de 64 eu me lembro bem. Tinha o Nascimento Meirelles, que era lá do NTG, que era do grupo dos 11, era meu amigo. Logo que estourou a Revolução, quando eu vi, chegou um tenente, um soldado e um carro me buscar para o quartel. E o tenente era meu amigo. Cheguei lá, falei com o Coronel Ferreira mandou de volta. Queria saber as ideias do Nascimento Meirelles. Coitado, disse que os caras inventavam cada um. Aquele e o Henrique Pires tinha um depósito de arma que eles botaram dentro do vizinho. Da onde que não tem arma, tinha umas taquari velhas de carregar por a boca. Cara, o povo inventa muita história, né? Você está falando da ditadura militar. Outra vez, o Silvio Arsênico deu um tiro de 22 no gerro dele, em 150 metros, e pegou nas costas e matou o cara. E ele foi o revolucionário do Preste, então inventaram a história, foi um pelotão de brigadiano procurar ele. Ele foi lá em casa, a Edenir trouxe ele, apresentou para o delegado, mas esse é o Leão do Cavirá. Um velho que não se mexia, seco de mago, rapaz. O ruim das pernas, tudo era aquele. Mas é a história que tem, né? Que o cara é pavoroso. Esse Nascimento Meirelles que o senhor falou é pai do Potiguara? É pai do Potiguara. Era um homem bem bom, me dava muito com ele. Agora, nunca vi homem melhor do que ele no Ferro Branco. Uma vez ele era subdelegado, foi cuidar um baile, tinha 3 caras lá que iam incomodar. E ele fez um discurso, e no discurso disse que o baile, ele encontrou a mulher dele no baile, que os caras encontraram a esposa e tudo, sabe? Ele que sabia que 3 camaradas iam incomodar, e ele ficou. Os caras começaram a se bobear.
Ele fez outro discurso dali um pouco, os caras começaram a bronquear. O velho puxou de uma adaga, deu-lhe uma tunda de estouro nele, derrubou eles e chutou a porta fora. Depois eles pediram para entrar e ficaram de braço cruzado. E o Nascimento chegou e disse: olha, um touro que apanha, as vacas não querem ele, vocês apanharam aí, as moças não vão querer ficar a noite inteira de braço cruzado olhando o baile lá. O Meirelles era, outra vez, seu cara importante aquele de Santo Anjo, seu Ari Buranga. Foi num bar lá no Entre Juiz, vinha de uma pescaria meio bêbado. E o Meirelles foi lá, estava muito afusarca. E o Meirelles só tinha uma mão, ele quis pegar o Nascimento. O Nascimento tirou a adaga com a mão, ele tirou a adaga. E o cara se atracava nele, levava, deu-lhe uma tuna, derrubou o cara, calçou e tirou o revólver do cara, mandou tirar o revólver dele. Eu sei que o seu Meirelles era um fenomenal, né? Nós se atracava nele, ele dava em nós aqui, derrubava nós e calçava nós, porque ele era assim, uma agilidade medonha. Ele tinha só uma mão. Essa mão foi num tiro que ele tomou? Não, ele foi um tiro que ele tomou, não sei, numa revolução, numa coisa. Eu sei que uma vez tinha um negrão de facão lá incomodando em casa e o Meirelles foi lá e eu estava a cavalo. E o Meirelles chegou e caçou ele no revólver e mandou eu pegar o facão. Eu peguei o facão e dei um planchaço nas costas dele. E o Meirelles: não, não faça isso, a gente não bate o homem que se entrega, agora se resistir é comigo. E tem razão, né? Não. E tinha o Henrique Pires contava muita anedota dele, que tinha um coronel Gueia, que era amigo do Henrique Pires, de tempo de novo, então. O Henrique Pires, quando vinha aqui, ia a cavalo no quartel tomar mate com o coronel. Então contava o que ele tinha, que ele mandava no exército, que ele fazia, acontecia. É mesmo que eu tinha um cunhado meu, não valia nada. Mas ele e a mulher dele era filho de um general que era comandante do terceiro exército, general Luiz Carlos. Não, como é? Eu sei que ele fazia tudo e acontecia. Quando ele ia se aposentar, mandou chamar o Henrique lá do cabo, vai, senta aí. Eu prometi para o meu sogro, meu compadre, que eu ia te largar sargento. Eu vou te botar em Santa Maria, tem um comandante que vai te promover e tu vai ficar bem de vida. Mas te comporta. Eu sei que você é bom soldado, mas é muito putanheiro, cachaceiro, bochincheiro e tudo, chineiro e tudo que é bom. Eu vou ter. Daí ele foi para lá e endereitou, pois a filha dele tem alergia de farda, porque os tenentes vinham trazer ele bêbado em casa e botavam na cama, tiravam os coturnos e cobriam ele. Que ele era. Outra vez, quando o MEC foi transferido daqui para Rio Negro, a filha dele mandou uma carta para o comandante do terceiro exército, que era o general Calil da Silva, e deu da quarta parte da disciplina. O cabo Henrique Pereira Fernandes Chicadido ao Hospital Santo Anjo, como efetivo fosse. Eu sei que os tenentes diziam: isso é coisa de compadre. E ele falou: não é de compadre, é de padrinho. Contou para os tenentes, que ele quis falar para ele, não adianta, ele arrumava para ele. O Centro Calil da Silva era tenente e o meu sogro era sargento. E eles pararam na mesma pensão. Eram bem amigos desde guri, tomavam mate junto. E o general era comandante da D6 Santiago. Quando vinha aqui, ia lá na casa do meu sogro jogar dominó com ele. Vamos falar um pouco sobre a sua infância. O que o senhor lembra, assim, criança, quando o senhor era criança, de brincadeira, alguma coisa? Como é que era a infância lá no Entre Juiz? Brincadeira era bicicleta de pau. Andar de bicicleta de pau. Carrinho de lomba, descendo nas lombas. Cavalo. Como é que fazia essa bicicleta, esse carrinho? A bicicleta tinha duas rodas, fazia de pau, mandava fazer na carpintaria e largava no lançante ela. E os carrinhos de lomba era um carrinho com 4 rodas, todo. O eixo é flexível aqui, tu dirige ele com os pés. Fazia. E andava a cavalo, tinha cavalo, tudo. A sua família morava ali onde tem aquela casa? É ali, é. O juiz dava muito peixe, eu estudava no Colégio Santo Anjo. De tarde eu pegava 5, 6 piavas, levava no colégio e vendia para os irmãos maristas.
Eu botava milho para as piavas e ia lá, pegava 5, 6 piavas, mas tinha aquela coisa de louco. E tinha seu Licínio, ele botou um covo, então ia roubar os peixes dele, eu levava um cravador, porque eu levava muito peixe para casa, e o pai dizia que eu estava roubando os peixes do seu Licínio. Eu pegava, furava a boca deles com o cravador e dizia que era do anzolo, para o pai não descobrir. Eu sei que eu vendi muito peixe do seu Licínio. Chega lá, tá aquele covo cheio, eu pegava os melhores e deixava os piores para ele. E botava numa bolsa e levava, vendia em Santo Ângelo para os irmãos maristas, tudo. Os restaurantes, as piavas bem lindas, agora não tem mais nada. Ali onde a prefeitura, ali o seu Tunico me contou que mataram uma anta. O cara tirou com a espingarda de carregar por a boca ela e ela caiu e o cara deu com um machado na cabeça dela, uma anta. Ali onde está a prefeitura, eu cansei de atirar lebrão ali. Botava os cachorros e ficava esperando ali. Quando passava, atirava ali. E ali onde era a casa dos seus pais, era tudo potreiro. Era tudo potreiro da prefeitura e até lá no Liberato. Tudo potreiro. Nós tínhamos um arvoredo muito grande ali do lado da casa da Iracema para baixo ali, sabe? A Dona Arê morava ali. Ali nós tínhamos, era parreiral, qualidade de laranja e bergamota, tinha tudo que era coisa de bom ali. Até a fruta do mato tinha. O que mais que o senhor lembra assim da sua infância? Nós íamos no Colégio Santo Ângelo para estudar. Vinha de ônibus. Tinha 2 aulas uma de manhã e outra de tarde. Nós ficávamos almoçavam no colégio, na área externa. E os internos é que estudavam, ficavam internos no colégio. Depois pegou fogo no Colégio Santo Ângelo. Aí eu sei que aí as aulas começavam das 7 às 12h30. E nós vinha no ônibus das 7 do Entregi e às 2 horas para Santo Ângelo para Entregi. Tinha ônibus? Tinha já o ônibus do Camilo. Camilo? Camilo Lorenzoni. Não tinha o tal Valdo Camilo? Ah? Não tinha o Valdo Camilo? Camilo Lorenzoni era o nome do proprietário. A mulher dele é dona da Lila Lorenzoni, a rua do Lucas. É. A Dalila era a esposa do seu Camilo Lorenzoni. É. E não tinha uma empresa de ônibus antes, que era do seu Cabeça? Não, o Cabeça foi de anos depois. Depois, hein? É. Esse Camilo é de prejuízo. Era ele tinha um restaurante, ele tinha um açougue, tinha olaria, açougue, venda, tudo, ele era tubarão medonho. Era formigão, que era coisa de louco. Tem muita gente filha dele. Tem uma mulher lá no Entregi que é a filha dele. Ela é a filha do Camilo com a empregada. Ela fazia murcilha de porco. E eu sei que o Camilo fez ela e era irmã dela, a irmã da Celonia, que é casada com um aposentado do Banco do Brasil. São cara e coroa, as duas de parecido. E a escola? O senhor lá não tinha escola em Entrejuíz? Só tinha o primário naquele tempo. Depois veio o movimento para criar o ginásio, criaram o ginásio. O senhor chegou a estudar lá? Estudei, sim. Tirei o primário lá no colégio. Minha mãe era diretora. Depois fiz o exame de admissão, entrei no ginásio. Tirei no Colégio Santo Ângelo o primeiro grau e o 2º grau técnico de contabilidade. E como que era essa escola lá em Entrejuíz? Foi a primeira escola? A primeira escola que eu fui lá em Entrejuíz era de 1 ao 5º ano. O primeiro ano ao 5º ano. Era ali mesmo, era de madeira a casa ali depois. No governo do Brizola, que o Meneghetti perdeu a eleição no Entregi, estava construindo aquele grupo, ele parou tudo, apodreceu tudo a madeira que estava. Depois o Brizola veio terminar tudo. Terminou o colégio. Aquele tempo a política era
ganhava um, ele perdia num lugar o que eu deixava todas as obras apodrecer, dava prejuízo. Hoje em dia não fazem mais isso, né? Estava tudo pronto, só botar a cobertura em cima, apodreceu tudo aquelas madeiras, tiveram que modificar tudo. Fizeram o que tinham lá, levaram tudo. Sei que política é desgraçado. Porque na cidade ele não tinha ganhado. Ele tinha perdido a eleição ali. Essa escola que o senhor estava se referindo é a primeira que teve na vila? O quê? Essa escola é a Carlos Cruel. E a Carlos Cruel era grupo escolar entre Giz. E foi a primeira escola que teve lá. Eu acho que foi, porque eu fui estudar nela, tinha 6 anos. E tinha outras escolas depois? É. Tinha outras escolas depois? Não tinha ali, só tinha escola municipal ali por volta. Mas botava uma guria de 15 anos lá, amiga do coordenador do prefeito, para lecionar aquela coisa. A mãe vinha, os alunos transferidos do 5º ano, ela botava no 1º ano, porque não tinham capacidade, os professores não tinham capacidade. Sabiam escrever e ler, fazer uma continha, mas não tinham nada. E a sua mãe, ela foi uma das primeiras professoras? Foi diretora há 37 anos. Se aposentou. Como é que começou esse interesse dela pela educação? Mas ela estudava em colégio de freira, desde novinha. Ela, desde novinha, ela lecionava no colégio das freiras, as freiras botavam ela para lecionar, os mais novinhos. E o que mais o senhor lembra assim, dessa escola? Como é que funcionava as matérias, a merenda? Merenda não tinha quando eu estudei, cada um levava a sua merenda, depois que foi instituída a merenda, com a Aliança para o Progresso, aquela que fizeram, davam leite em pó. E tinha o Joaquim lá no entusiasmo, meio louco, ele dizia, meu filho, o João, já está indo no colégio para aprender o beabá, não para estar bebendo leite falsificado dos americanos. Falsificado dos americanos. E o que o senhor levava de merenda? Qualquer merenda, um pão com chimia, uma fruta, um salame com pão, uma coisa, qualquer comida para comer. Depois começaram a merenda, agora já tem merenda. E o material escolar? O material escolar cada um comprava. Tinha uns que vinham da Secretaria de Educação, mas era muito vagabundo. Vinha aqueles Secretaria de Educação, distribuição gratuita, os caderninhos para dar para os que não podiam. Os livros, os caras guardavam um livro, vendiam de segunda mão, cuidavam os livros para vender de segunda mão. E não tinha a facilidade que tem. Não tinha ônibus lá, o professor tinha que ir de qualquer jeito. Lá não tinha. Hoje em dia tem ônibus, tem tudo, tem transporte, tudo. E as professoras, os colegas? As professoras eram todos que se formaram no normal e iam lecionar lá. E os colegas eram os caras da Diocese. E vinha muita gente de fora, parava nas casas para estudar ali. Melhor que tinha um cara, o camisa preta, morreu a mãe dele e ele veio estudar, parado no São Estevão. E ele dava de luto, nós chamávamos camisa preta. Até hoje tinha apelido de camisa preta. Tinha o furo na testa mentiu para nós que um cara foi na guerra, tomou um balaço aqui assim, que sarou, ficou aquele buraco. Quando ele fumava, saía fumaça. Ele ficou com o apelido de furo na testa. Ele. Tinha muito apelido antigamente. Ah? Tinha muito apelido as pessoas. É. Mas o cara mais mentiroso me contou essa, eu fiquei devendo para ele. Ele disse que ele foi derrubar uma grape, era oca, e tinha um enxame de abelha dentro. E que era cheio de mel aquela grape que ele derrubou, e tal de Firmino. Comeu 3 galões de mel.
e deu uma intoxicação de mel nele, que ele ficou doente, que ele ficou ficava sentado na sombra, suando. Os filhos dele vinham com um pedacinho de pãozinho e passavam na pele dele, que era puro mel, e comiam. Isso que é intoxicação mel, que saía mel para os poros dele que comia. E conta isso, se tu duvida, ele fica brabo ainda. Ele quer que acredite. Não sei se o senhor tem mais alguma história, assim, desse tempo da escola, que o senhor se lembrou. A peleia dos amigos, com os piazeiros do colégio, tratavam a luta, no fim da luta, ó, pau. Uma vez, quando estava no Santo Ângelo, tinha o Mário Ribas e o Luiz Melero, que era médico, morreu de câncer. E o apelido do Mário Tio Valério tinha um cavalo de carreira, o nome do cavalo era Sampaio. E o Mário passou e o cavalo quase mordeu ele, e o Tio Valério disse: sai daí, guri, que esse cavalo vai te cobrir ainda. Eu sei que daí ele ficou chamado de Sampaio, ficava puta cara. E eu contei para o Luiz Melero. E lá tocou o sino no segundo sinal. O Luiz Melero gritou: Sampaio! E o Mário marcaram para sair. Aí eu marquei uma peleia, fomos ali onde tinha uma ferragem, dois tiraram a túnica, tiraram o fardamento e se atracaram. E o Mário está grudado com ele, e nós cuidando se o Mário perdesse na vida. Aí veio o velho Copeto, que trabalhava no Curtume, que tinha uma perna de pau, aguardou a briga e mandou nós embora, que não era para brigar. Eu sei que o Luiz Melero, eu machuquei o pé, fui nele e eu vou arrumar teu pé sem anestesia. Por vingança, porque a vingança, olha, afinal que eu tenho aqui das unhas do Braulio, que o Mário avanhou ele na briga que eu fiz brigar. Naquele tempo o pessoal era faca na bota. Era. E como é que era assim? Não tinha série, né? Era por livro. Que passava de ano era por livro. Por livro, Agora era bem eficaz. A matemática, eu acho que aquela álgebra, o cara que estudou matemática antigamente não se fazia de português. Eu estudei português, eu não faço erro de português sem as regras. Por exemplo, antes de P e B só vai M. N nunca se ocupa, né? Eu sei que tem essas regras. O número é dividido por 3, se a soma dessas algarismos der o número dividido por 3, né? Eu sei que dá tudo isso, as regras, o cara aprendeu as regras, não tem problema. O M só vai antes de P e B, né? Isso é coisa mais. Tinha uniforme na escola? Tinha uniforme? Ali no Santo Ângelo nós tinha. Cada série era tipo oficial. Cada tipo tinha uma estrelinha aqui na ombreira. Tinha 4 estrelas. 4 estrelinhas. Botava a estrelinha aqui. Se eu tinha tá na primeira série, uma estrelinha, 2 na segunda série. Quando criaram o CP, era do jagunço, porque os caras do Colégio de Santo Ângelo, os padres eram muito rígidos, saíam para o CP. Então, uma vez nós estávamos brigando quando o CP chegou, os guardas noturnos cagaram, os do CP foram embora. Os bagaceiros brigando com os filhos de gente boa, porque a nosso fardamento valia coisa. Tu ia com aquela fardinha em qualquer lugar, tu era bem tratado, porque era filho de gente boa. Naquele tempo era caro o estudo, só quem podia pagar a gente tinha dinheiro. Eu ia no cinema, quando o filme começou, eu entrava com a fardinha. E que eram os jagunços? E que eram os jagunços? Jagunço é gente pobre, gente de segunda categoria. E tinha castigos na escola? Eu, no Colégio Santo Ângelo, tinha que decorar as coisas em inglês e francês, ou ficar de parede, de pé, decorando. O padre marcava uma coisa de inglês e tu me decora isso até a hora da saída, senão não vai ficar aí. Aí tu ficar na parede, tu fica decorando até tu decorar. Quando decorava, tu saía de lá. E o senhor ficou de castigo? Eu fiquei umas quantas vezes. Não tinha quem não ficasse. Os padres eram loucos de enjoado.
Uma vez eu dei um tapa na bunda de um colega, o padre me botou, deu uma folha de inglês, não de latim, até às 5 horas para decorar, porque era imoral passar a mão na bunda de um amigo, de brincadeira, né? Isso era coisa de louco. Outra vez o Ricardo Ribas pagou o pato que eu fiz. Meu pai era vereador e ele tinha o primo dele, o Nírio Machado, era primo, era deputado federal. E os irmãos moristas viviam pedindo para o pai auxílio para o colégio. Eu sei que um dia foi uns 30 padres lá em casa, pareciam tudo de batina, parecia um enxame de corvo. Pedi para o verbo e o pai prometeu que ia falar com o Nírio e arrumar. Eu sei que eu peguei e mandei o Fino Quieto desenhar um padre comendo uma freira embaixo. O padre inexperiente pega o vestido com a mão e a saia com os dentes. Eu sei que botemos aquilo ali. E peguei e botemos Palácio do Catete, deputado Nírio Carreira Machado e meu remetente, a máquina, tudo. E fizemos uma assinatura e larguemos na caixa dos irmãos. Já 10 horas, o irmão prefeito foi lá e pegou a coisa. E saiu bem faceiro, se reuniram tudo, eu fiquei espiando. Quando viram aquilo, pegaram e viraram no diabo. Aí foram interrogar a turma. O Ricardo, que o pai dele tinha cartório, eu tinha máquina de escrever, que pagou o pato. Quem escreveu para nós foi o Irineu Roncone, que tinha farmácia Santo Antônio. Era louco de sem vergonha, ele fez para nós aquilo. E o Ricardo pagou, começaram a perseguir, ele teve que ir para o CPE, porque depois que os pais começam a perseguir o cara, não adianta ter que sair. Eu fazia minhas artes e no outro dia eu ficava no colégio, dizia para o padre, e fazia a sexta, ia na igreja com os padres às 6 horas. Tinha a minha tia que morava ali na Antônio Manuel, para baixo da... Quando viu eu passar com aquele enxame dos padres às 6 horas, diz o Santinho andou aprontando uma, porque eu falava com os padres e eu estava arrependido. Uma vez eu fiz uma alteração medonha, pegar uma suspensão. Chega e digo, irmão, ele pede, eu vim e pedi desculpa, eu estou muito arrependido. Eu vou na sexta-feira, primeira sexta-feira, fazer a minha devoção. Aí chegou, de tarde eu posei no colégio, no outro dia eu fui com os padres na missa e perdoado. Tinha tudo isso. Agora, padre é o bicho mais sem vergonha que existe. Tinha o padre Arthur, ele era capitão do exército, quando deu a Revolução de 64. O meu sogro disse, sargento, não conta pecado, não conta quem votaram para o padre Arthur, porque o padre Arthur é espião do exército dele. A mulher do sargento Jardim disse que o marido dela gostava do Brizola, o outro tinha votado no Brizola, o outro Jango, foram tudo. Um foi lá para Amazonas, outro foi lá para a costa, não sei de onde, e outro foi lá para perto da África, como se diz. Mas é que o que eles contavam para o padre pegava e levava para o comandante botava, fazia. Ele era louco de sem vergonha, o padre Arthur. Ele fazia as Páscoas dos militares, os homens não contavam, mas a mulher e as filhas dos militares iam contar. Uma vez o padre Arthur deu uma bronca comigo. Eu fui batizar Jucri. E meu irmão tinha feito o Andréia na ilha, o Andréia, aquele que é militar, que é brigadiano. E o padre chegou e disse, eu vou mandar prender teu irmão com essa gente e vim casar com a filha do Ética. Ele fez mal para ela e ela está grávida. Eu digo, mas não tem nada que se meter, padre. Eu sou capitão, mando prender ele, fazer ele casar. Eu digo, não tem nada, era guria de programa. Eu sei que o padre, que eu digo, padre, vamos fazer, terminar se batizado. Não adianta você ter estrela, eu dou-lhe um balaço na testa que voa estrela para trás, eu com 38 na cintura. E o padre viu aquilo e fez o batizado e nunca me falou nada, não, nunca mais me tocou o assunto. Depois o Jonas falou com ele, era prefeito, aí ele parou de perseguir o que ele tinha que ver com a vida dos outros, né? Porque ele queria ver. Não é o nome desse padre? Padre Arthur. Arthur Richter? É. É esse aí. Ele era capelão do exército, era capitão. Tinha uma... O sargento Medina comeu uma das gurias ali aquela Ivanir, quando era novinha. E a Ivanir foi se confessar e contou para o padre que tinha tido relações sexuais com o sargento. O sargento o capitão foi em Santa Maria, daí o padre transferiu o Medina. Ele veio transferir, ele disse que quem é o capitão?
Arthur Ritter é o padre que foi ele que foi da parte. Aí foram fazer pesquisa e descobrimos. Ela contou que ela tinha sido entregado para ele e o padre já pegou e fez aquela fofoca. Desgraçado. O padre está por dentro de tudo, o cara conta tudo que faz ali. Falando em padre, a igreja ali, onde é a igreja São João Batista, foi doado pela sua família ali o terreno? Eu não me lembro, eu não sei, isso eu não sei. Eu acho que a minha família doou para a prefeitura, para o posto de saúde, para a capela mortuária e para a brigada militar, onde estava a brigada militar ali naquela coisa. E a igreja era ali onde ela está? Ela é de madeira. Era de madeira, era uma igrejinha pequena. Depois desmancharam e fizeram essa. E que ano o senhor acha que começou ali a formação da vila ali do Passo do Juí? Como começou? Se desenvolveu? Muito depois da emancipação, que se desenvolveu bastante. Depois da emancipação, que ela se... Me traz um fogo de lá, guri. Me traz um fogo. Quero fumar. Quero fumar. Traz o fogo. Mas antes disso, as primeiras famílias que chegaram lá? É que eu me lembro foi o Géry, os Campanaro, os Cristocheque. Isso já era gurizote quando vieram. Eu acho que era só esse, os Cristocheque, os Géry. A sua família que estava lá já? A minha família já estava lá. E entre Juiz era conhecido como Passo do Juí. Isso era passo que o pessoal vinha, tinha o passo ali no Igi, para baixo da ponta. Vinha o passo, era o passo do Igi ali. Então vinham ali no passo do Igi. Passamos muita tropa na nado ali para baixo da ponte. E depois tinha lá em cima o val. Gado brabo nós metia lá, fazia atravessado no outro lado a nado. A cavalo, cedo, às 6 horas da manhã, nós passamos muita tropa ali. Saiu um bravo, o cara acordou louco lá no outro lado. Outra vez paramaram uns 50 boi no Entre Rio, eu peguei meu cavalo e comecemos a laçar boi. Foi uma distração pro povo. Boi brabo mesmo que fazia. Eu tinha uma cadelinha pombinha que eu botava laçava o boi mais brabo, ela pulava no focinho e derrubava. Porque o boi pegou no focinho, ele se entrega de jeito. E a cadelinha pegava e derrubava. Eu sei que... Outra vez tinha a ponte flutuante, quando estava construindo a ponte, era de tonela. E passou uma tropa de 50 boi, acharam muito gado, botaram 30 e quando estavam no meio da ponte, o gado se embolou, arrebentou aquela ponte. Foi cavaleiro, gado e cavalo para água lá, o rio cheio. Eu sei que o gado morreu bastante. E um cavalo, agora a gente não morreu. E aí se salvaram. Conta um pouco pra gente a história da ponte. A ponte foi... Tinha uma ponte de madeira aí, desmancharam e fizeram essa. E essa ponte diziam, quando deu aquela enchente, que o rio passou por cima da ponte, diziam que a ponte ia cair, eu disse que não ia cair, porque naquele tempo construíram, os engenheiros eram honestos, botaram a fórmula certa de ferro e cimento. Hoje em dia que desviam tudo, antigamente desviavam a metade. E essa ponte não cai. E esse cara conversa que ela tem aquele balanço, desde que eu guri, ela sempre tem, ela é feita em cima de rolete, ela dá aquele balanço. Quando nós éramos guri, nós ia lá em cima e quando nós passava um carro, ela dá aquele balanço que ela tem mola. Então, essa ponte não cai, pode passar 500 mil quilos, ela até de cima de rolete, não cai. Foi feita no tempo que os engenheiros eram honestos. Era botar 5 quilos de ferro e 5 quilos de cimento, era aquilo, não era agora como agora. A primeira ponte que fizeram foi de madeira. De madeira, era de madeira. Tinha medalha do fogo. Tinha a barca que passava ali em cima no campo
no campo de futebol ali, ela fazia, passava e saía ali na casa do Bubi ali, na coisa ali, sei que era bem. A ponte era uma coisa bem linda, quando dava enchente, sempre dava fofoca. O senhor chegou a conhecer essa ponte de madeira? Ah, O senhor chegou a conhecer a ponte conheci, de madeira? passei a cavalo nela. O cavalo ia ser espiando, tinha que botar em cima daquela coisa, porque se ele enxerga para baixo, ele não quer passar. Botava em cima daquela lastro que tem. E quando não tinha ponte? Aí eu não sei. Quando não tinha ponte, tinha barca. Tinha barca para cima da ponte ali. Botaram a barca ali. Tinha um caos do pedágio na ponte. Não começaram o pedágio, mas fizeram um movimento e tinha um fiscal lá, botaram a casinha dele para baixo. Eu sei que fizeram um movimento, os motoristas de caminhão, e o Brizola era secretário da estadual de transporte, veio ali e terminou com o pedágio. E aí começou a terminar o pedágio, pagava para cruzar ali. Mas era na ponte de madeira ou era Não, nessa ponte nova, quando inauguraram ela, botaram o pedágio. O Brizola era secretário de Educação no governo Ernesto Dornelas, aí ele veio e terminaram com o pedágio. E daí o que aconteceu com a ponte de madeira? Chegou a cair? Não, eles desmancharam para fazer a outra. Daí veio a ponte flutuante. A ponte flutuante, a gente estava construindo a ponte de cimento, a ponte flutuante para carro pequeno passar. E gente, carroça e coisa passavam na ponte flutuante, era com tonela, davam. Eu era guri, ficava em cima da guarda, quando ela passava um carro, ela ia para o fundo, quando levantava, pulava, eu aproveitava e dava um bico. E daí depois construíram a que tem hoje. Que conseguimos que tem hoje. E o rio ali, o senhor tem alguma memória sobre... O senhor nadava ali com seus amigos? Eu nadava ali para cima da ponte. Até pouco tempo tinha duas caixas de pedra que eles botaram para segurar a ponte ali. Nós fizemos um trampolim em cima daquilo, dava bico ali. Eu nadava, atravessava 2, 3 vezes e vi. Tinha umas gurias lá, o Ezequiel da La Corte, que era nadador. A Nema também era boa para nadar, que era coisa de louco, atravessava 3, 4 vezes o rio. Só tem uma tragédia ali, quando faz pouco tempo que as crianças foram naquele barco passear e caíram na água, morreu 3, não foi 2. 2 morreram. Só isso que faz agora recente. Dava muita enchente no rio? Dava enchente. A enchente maior foi aquela que ele veio, o rio passou em cima da ponte ali. Faz quantos anos aquilo? 20, 30 e poucos anos, né? Foi no governo do Mário. Faz. em cima da ponte ali, o senhor estava falando antes que teve uns tiroteios, umas revoluções? Não teve, aquilo é conversa do Coronel Sardinha. O Preste acampou lá perto do ginásio. De manhã cedo, um louco lá deu um tiro de mosquetão e veio matar o pai do Valdemar Suliman. O Valdemar Suliman era nenê, tá no cara, ele foi da mamá e tomou um bolaço na cabeça, morreu em cima da criança. A única coisa que aconteceu, a dona Antônia, mãe do Valdemar, contava, a única coisa que aconteceu, o Coronel Sardinha disse que a metralha funcionou, que ele tapou a ponte de cavalo e mortos e os cavalos relinchavam e o povo gritava e fogo, e que tapou a ponte de cavalos mortos e soldados mortos. O senhor tem alguma história sobre a Revolução do Prestes, da coluna Prestes? Só essa que eu sei, que ele ficou Prestes. Prestes era um homem bom. Eu tinha uma vez eles foram acampar lá numa chácara, a mulher que me contou. E pediram o gado que não fosse útil para a coisa comer, o Prestes pegou e pagou tudo. Não matou boi de canga nem de vaca de leite.
Comeram bem. Aí um soldado foi lá e mexeu com a empregada, estava lavando roupa. Ela veio e se queixou pro Presto, o Presto pegou o soldado, botou um cavalo, deu um troco e mandou embora, não queria na força dele, tarado dele. O Presto era muito honesto nesse ponto. Dizem que começou em Entrejuiz, a coluna Prestes. Não, ela começou aqui em Santo Ângelo. De lá foram para Entrejuiz. De lá foram para São Luís. O Prestes, ele vinha desde São Paulo, ele e Isidoro Dias Lopes tinham sido capitão lá, junto e se meteram na... Eles queriam um sistema de governo diferente, a Revolução dos Tenentistas. Aí eu sei que em 1923 o Prestes estava aqui, deu um movimento lá em São Paulo com o Isidoro Dias Lopes, eles iam se unir, não deu. Ele falou com São Luís falou, São Borja falhou. A cidade que ele ia fazer, ele ia pegar para incorporar, falhou com ele. Agora o Prestes é um grande estrategista. Fez 25 mil quilômetros na dureza. Diz um homem que trabalhou com ele, que ele vivia no mapa. Vivia com o mapa na mão. Ele conhecia as estradas tudo por mapa. Lá na nossa granja tem um marco da Carta Geral. Não pode plantar coisa e construir nada em cima daquilo. Tem um marco de pote de cimento. Durante o ano vem um oficial ver aquilo ali. Aquilo ali, por exemplo, no caso de uma guerra, bota um canhão ali. É ponto estratégico. Dá para bombardear cidades longe, né? E não pode construir em cima. Está lá, tá no chão aquele coisa de cimento. E sobre as ruínas de São João Batista, o que o senhor poderia nos contar? Pouca coisa eu sei sobre elas, né? Eles não falavam as ruínas naquele tempo. Eu sei que lá tem uns escrombos de umas coisas, né? O senhor não lembra de ter visitado quando era criança lá? Eu estive lá, tive em São Miguel, São João Batista, São Lourenço, tudo, mas não. E era diferente? Tinha alguma coisa que não tem hoje? Não, era a mesma coisa, só que tem que ter muito progresso agora, São Miguel, São Lourenço, tudo. Tem negócio, São Nicolau, tudo tem progresso, e antigamente não tinha. Tu em São Miguel não tinha onde tu comer. Hoje em dia tem hotel, tem tudo. Dizem que as pessoas pegavam muitas pedras também. O quê? Das ruínas. Pegavam muitas pedras, fizeram muitas construções com pedras ruínas. De onde é que eles traziam aquelas pedras? Traziam lá do Ibiqui, né? Como é que traziam de carroça? Mas tem cada pedra lá que pesa 5 toneladas. E eles, para botar aquelas pedras, eles iam botando terra e botando ela, né? Quando depois tirava a terra. É um serviço brabo, né? Hoje com um guindaste bota tudo lá em cima. E os seus pais e os seus avós, que eram naturais dali, nunca contaram nada sobre as ruínas? Não, o meu pai era natural daqui da Santa Bárbara, lá perto do aeroporto. E meus avós eram de Cruz Alta. O pai da minha mãe era de Cruz Alta. Mamãe era viúva. E meu pai tinha 30 anos. Meu pai era filho de fazendeiro, era folgado, andava sempre a cavalo. Encontrou a viúva, se apaixonaram e casaram. Meu pai era bem grosso e a minha mãe ensinou muito ele. Falava tipo matuto, assim, né, que ele era. Ele aprendeu muito com minha mãe. Minha mãe falava português corretíssimo, para não fazer um erro.
Uma vez veio um coronel da Polícia Militar falar um negócio ali com a mãe e conversou com a mãe. Depois ele saiu e disse: prazer, seu diretor, sua mãe fala perfeitamente o português, corretamente, não cometeu um erro de português. Uma vez tinha uma empregada e ela foi comprar cigarro para a mãe e não tinha a marca da mãe. Ele: tu quer levar a outra? Eu não quiseste dizer. Ela ficou com a apelido de quiseste, porque a mãe dizia: se tu quiseste, né? E ela foi dizer quiseste. Aprendeu muita coisa. Alô, Deni. A mãe do senhor era professora. Era professora. E falava. E sim, o caso do primeiro professor da entrevista. Ah! O primeiro professor da entrevista, como que era? O velho Horácio Pedroso. Era professor particular. Era particular, ele ia na casa dele aprender. Você conheceu ele? Conheci. Ele veio de São Luís, um fazendeiro foi surrar ele matou o fazendeiro, ele me contou. Ele disse que ele tinha questão de campo, e ele tá a cavalo, e ele com o palo engatilhou um 44 debaixo do palo, e o fazendeiro a cavalo chegou e espolhou o cavalo e desceu-lhe o mango nele. Quando desceu o mango, ele deu um balanço, caiu ali. Aí ele veio para cá para a entrevista. Se ele deixar de ir lá por causa da perseguição, e veio morar ali na entrevista, morou até os anos seguintes. E das ruínas ali, a gente está tentando fazer um trabalho que também transforme São João Batista num ponto turístico do município, né? Como é São Luís e São Miguel. O senhor conversando com as pessoas no trabalho que o senhor realizou, as pessoas nunca contaram histórias sobre aquele lugar? A contra-assombração e de coisa dos padres, que tem ouro enterrado, que tem coisa, contra. Mas tem buraco lá que é coisa de louco, os caras procuram ouro, coisa de louco. Uma vez tinha um major do exército que era louco para tirar o ouro. Eu sei que ele ia lá no MTG e perguntava onde era a terra do Jiu-Jitsu, e tinha uma estrada na nossa terra, nós mandava. E ele pesquisava e mandava cavocar lá, botava aparelho. E tinha os peão que ele pegava lá, era nossos peão. Fazia churrasco e pagava bem os caras para cavocar. Se ele pegasse uma coisinha diferente, ele pegava aquilo, lavava, olhava, filmava e fazia tudo que era coisa, e nunca achou nada. Uma vez eu disse para ele, lá no cemitério tinha um pé de butiá. Eu disse que eu vi um passarinho de fogo entrar no pé daquele butiá. Dali uns 3 dias tinha um buracão lá e nada do pé de butiá. Ele foi cavocar lá. Tinha o Germano, o Jean não falou no Germano Foga, um copiador de dinheiro que tinha. O Germano era médico, era bioquímico do frigorífico de Pelotas e se apaixonou por as missões para procurar ouro, vendeu tudo que tinha e veio para cá. Morreu miseravelmente excomungando tudo. Ele acreditava, ele morava num ranchinho de perto de casa, acreditava em tudo, ele enxergava tudo que era coisa, mentiam para ele as coisas, ele fazia cada uma, que era bem louco. Uma vez tinha um torneio do SSL lá no nosso campo, e eu disse para o Germano, fui lá de Germano, entreguei um inteiro para ele, foi lá e fez um buraco no meio do campo. No outro dia os caras foram jogar, tiveram que enterrar, tapar aquele buraco que ele fazia, ele era bem louco. Ele vivia excomungando qualquer coisa, ele vai ter maldito Satanás, por não cantar galinha nem galinha, para as águas salgadas, eu me lembro de hora quem deu risada, ele fazia cada uma que era coisa de louco. Outra vez ele estava na rodoviária, no tempo que não tinha asfalto, cheio de motorista, e o Germano chegou ali. E eu disse para ele, e ele... Depois ele vinha vindo acendendo uma vela assim, botando em cada canto, depois ele chegou e disse: tá vendo, ninguém enxergava a vela, isso aí está encantado aí. Rezou.
os caminhoneiros enxergaram. Eu não enxergava. Santo, tu é do Satanás, santo, não está enxergando meu bebê, eu enxerguei. Ele dava uma risada de faceiro. Eu sei que ele era bem louco. Outra vez eu vou fazer visão, ele me deu uma facada, quase me matou, não me degolou, porque eu estava com aquela máscara de Pai Noel. Eu fiz Pai Noel e estava com aquela máscara de Pai Noel de manhã cedo, e o Germano, fui lá no rancho do Germano para ver. Ele tinha ido comprar fumo. Quando eu vi o barulho dos tamancos dele, fiquei na meio da picada. Quando ele veio, eu peguei. Ele é Germano, não sou o demônio. E ele me larga, desgraçado. E ele puxa aquela faca e me bota aqui, ó. Pegou aqui, ó. Me abriu aqui. E não me matou porque eu tinha aquela máscara do Pai Noel de plástico, eu tirou a faca daqui. Porque ele diz, eu senti carne do Satanás na ponta da faca dele para mim. Podia ter me matado. Sei que me arranjaram tudo a boca por dentro, fica cicatriz por dentro. Mexer com um louco. Eu fui lá no médico, meu amigo, esse médico foi um louco. Diz, olha, Biratã, mexer com um louco é mais louco quem mexe com um louco dele. E é verdade. Dessas lendas que o senhor ouviu, conta algumas. Agora, quero ver. Tem a da corrente. Até a da corrente, essa já te contaram. Contaram, mas eu quero que o senhor me conte. É ali diz que tem no Rio de Janeiro, um caixão de ouro com a corrente, que botaram, não sei quantas juntas de gado, foi dentro da corrente, tá? Não saiu nada. E sei que tem muita lenda, que tem muito ouro lá na beira da estrada do distrito eu tinha um parente que achou um terno de ouro, puro ouro. E tinha a divisa, foi abrir a divisa, e ele pegou e foi fazer um buraco para botar o palanque. Achou um potezinho com moeda de ouro, mas daria uns 2 milhões, 1 milhão e pouco isso, porque o quilo de ouro está 1 milhão e pouco, né? E o quilo dele está 1 milhão e 500. Eles se acertaram na medição e ele foi lá fazer o buraco, acabou que eu achei ele. Aí eu vi que os filhos viraram, não acharam nada, o cara enterrou ali, está guardado aqui. Eu sei de gente que batendo por aí, procurando. Tem aquele Beno ali dentro do rio, Beno do Chofre, né? Aquele que tem a eletricidade ali. Aquele bicho eu vi procurando ouro também, é bem louco. Procurando ouro. Vai jogar na Mega Sena, que é mais fácil para acertar do que pegar o ouro. E essa é uma lenda do tempo dos jesuítas. E aonde que fica isso? As correntes? Fica aí no Rio de Janeiro, não sei aonde fica. Às vezes contar. Eu vi contar que um cara ia viajando e foi dormir numa casa abandonada, chega dando um pouco, eu vi um barulho. Daí a pouco caiu um pé, caiu uma perna. Daí a pouco caiu a coxa, caiu. Daí a pouco caiu a cabeça, o cara ficou ali. Ele quer tocar comigo. Eu tenho um tiro para te dar, um guardado para te dar. Mostrou ali, ele foi lá, tirou, ficou rico e nunca mais viu aquele negócio. O senhor não chegou a conhecer esse lugar onde ficam as correntes? Não, nunca conheci. Isso lembra, ponto que tem uma corrente, um cação de ouro, que botaram 2 juntas. E depois foi arrancar e que tentou correr. Pode contar. E eu tentou correr e ficou lá o ouro. Chegaram a tirar então? Não estou vendo mais. Para dizer que uma família não pensa na vida. Se o cara souber que está o ouro, ele arrumar um guardinha, procura. Ele pegar essa coisa, ele quer arrancar para fora, né? Com uma caçamba, com uma coisa. Mas diz que tentaram tirar. Com essa tecnologia que tem hoje, diz que não conseguiram. E outra lenda de ouro que o senhor se lembre? O roteiro, como eu disse, o roteiro que tinha no papel, estava tudo certinho, tirando tudo.
Como é que é, seu santo? Roteiros. Roteiro, era pegar um papel, tipo um mapa. Quem que fez isso? Tinha roteiro, eu vi muitos roteiros que os caras tinham por aí. Roteiro velho que tinha. Mas eu não posso fechar 3 roteiros, não tinha nada. O roteiro é papel, é um desenho tipo um mapa, o cara bota ali tudo. Alguma outra lenda? Lenda tem bastante, né? Sobre o lobisomem também tem lenda, sobre a lula sem cabeça. Tem outro colega, já fica de novo. Esse eu não ouvi ainda aqui. Saci Pererê, lobisomem. Tem quanto tempo. O que o senhor ouviu dessa lenda do Saci? O Saci diz que é um negrinho que o patrão dele deu uma tumba, botou ele cuidar do cavalo, o cavalo fugiu e ele deu uma tumba de pau nele e botou ele na formiga. Daí Nossa Senhora pegou e levou ele. E ele cuidar, daí ele cuida dos cavalos para o patrão fugir. E ele ainda subia nos camaradas, ele deu uma subida para ele. Não, negrinho do pastoreio. Esse é o negrinho do pastoreio. O Saci Pererê é um negrinho com barrete na cabeça e tem uma pedra fazendo assistendo os cavalos. Né? Quem que lhe contava essas histórias? Quem lhe contava essas histórias? Muita gente, todo o pessoal falava disso. E no lobisomem, hoje em dia, ninguém fala mais. Né? Quando um dia ele foi lá em casa, eu falei que ele conhecia lobisomem, conhecia. Aí ele disse que lá no Jean de Castro, ele de lá, tinha um lobisomem que está enterrado lá. Eu disse que ele me arrumava um punhado de cabelo do lobisomem, que eu fazia um trabalho e acertava na Mega Sena e enchia do dinheiro. Pois um dia o cara me apareceu com um fechinho de cabelo, que foi lá e tirou o cabelo do cara, que era lobisomem. Aí eu disse que não tinha certeza que o cara era lobisomem, que não podia fazer nada. Aí o cara acreditou, foi lá, abriu e arrumou um pouquinho de cabelo para levar para... O senhor pregava umas peças no pessoal, que eles acreditavam. O pessoal é bobo. A religião católica, os padres inventavam muita história antigamente, assustavam o povo. O povo via assustado e eles sabiam de tudo. Por exemplo, o padre confessava toda uma família, sabia tudo que se passava no meio da família. Contava os casos, ele estava por dentro, ele mandava em tudo. Ele sabia até da relação dos maridos com as mulheres, tudo. Então é isso. Voltando um pouco na questão das lendas, alguma história de visagem que o senhor queira contar? Uma vez eu fui no cemitério, era de noite, e tinha uma mulher sentada na entrada do cemitério. Eu perguntei para ela, quanto tempo tu está aí? 5 anos. Não tem medo de estar sozinha, dizer, eu moro aqui, de vela para mim. Diz que no meio dos matos, às vezes o pessoal ia cruzar a cavalo e apareciam. Aparecia a lua, não sei o que até aparecia, visagem, existia o caipora. O caipora era um bicho feio, cabeludo, tudo. Sei que era medonho o caipora. E se contavam aqui também nessa região? Contavam essa lenda? Contava o caipora. Outras dessas que eu falei da... De bola de fogo? Bola de fogo? Bola de fogo, isso é natural. O boitatá existe, mas é graxa que fica, é gás que vem da terra, eu já vi. Ele pode vir da terra que sai aquele fogo.
que o senhor realizou um trabalho de resgate histórico, o senhor ia conversar com as pessoas da comunidade. Como? O senhor realizou um trabalho de resgate da história de Entre Juízes e escreveu algumas reportagens para o jornal A Tribuna. Essas reportagens, elas eram baseadas em conversas que o senhor tinha com a população? Não, em coisa que eu via falar, que eu falava com a população, sabia tudo. Em tudo que acontecia, né? Que aconteceu, que eu vi, né, que eu sabia. Eu acho que a Tribuna ele tem todo o jornal do Entre Juízes lá, né? Tinha, mas a Denise Bortolini pegou essas coisas e extraviou. E a mulher que tinha entregou para ela a documentação toda e foi. O senhor lembra de que ano o senhor escreveu, mais ou menos? Foi no governo do Bade. No governo do Bade, eu acho, do Bade, do fim do Mário, por ali. Lá na Tribuna eles têm tudo no computador, eu acho. E o que o senhor se lembra, assim, quando ia conversar com o povo? O quê? O senhor gostava de saber essas histórias? Mas eu me dava uma fotografia. Fotografia tem a maior história que o Rangel tirou no engenho dele. A filha dele me deu a fotografia. Depois fui lá na Tribuna, levei 2 horas procurando no monte de fotografia para entregar. Aí eu parei de escrever porque eu levava fotografia ali na Tribuna. Depois eles botavam, não, precisa levar 3 dias procurando as fotografias, botavam naquele mundaréu, ele não dá para achar. E como que era isso? O senhor ia visitar as pessoas para ouvir histórias? Não, eu sabia da história e pedia fotografia dele, pedia para eu repetir, me dava fotografia. Eu garantia que trazia a fotografia de volta, né? E como que o senhor teve essa ideia? Falando com o povo lá, que precisa fazer. Mas o senhor sempre se interessou por história? Sim, me interessei por história. Eu sei que o meu sonho era um velho lá da Rondinha e a sogra do Mário, a dona Belinha. Quando saiu o jornal sábado, eles iam pegar para ver a história do santo. Um dia ela não pegou, eu levei o meu lá, dei para ela. E o Londro lá da Rondinha veio buscar as coisas. Eu quero só saber mais um pouco sobre esse seu trabalho junto com o jornal. O que o senhor pode contar para a gente dessa experiência, que eu achei bem bacana saber que o senhor desenvolveu esse trabalho. Eu tinha satisfação, o pessoal vinha conversar comigo, perguntavam, eu dizia que era verdade, e eu contei casos ali que é difícil de acreditar. Tinha o Bubi, aquele morado lá da ponte, aquele foi um. Uma vez tinha uma negra ali que estava grávida, e o rio cheio, e a ponte flutuante não tinha, a barca não tinha, e atravessavam de canoa. E a negra se apertou lá, e o Bubi botou ela no motor de popa e veio. Quando ia no meio do rio, apagou o motor, ele foi a remo até a coisa. Chegou lá, a negra deitou na margem do rio e nasceu o negrinho xerengo. Aí o Bubi chegou, traz uma xerenga aqui para cortar o biro do negro. Aí trouxeram uma faca de cortar fumo, limparam na areia e cortaram as coisas. E daí por isso que ele ficou com o apelido de xerengo. Mas deu um bandido terrível, depois mataram ele, o negro xerengo. Então o senhor ficou conhecido na comunidade por resgatar histórias, as pessoas iam lhe contar histórias. E aí o senhor escreveu suas reportagens. Tinha coisas que eu vi, né, que eu contei, tinha coisas que me contaram. Tem alguém vivo ainda desse pessoal que o senhor conversava? Tem algum, acho que tem algum, sim. O senhor se recorda, assim, que a gente também poderia visitar, né, essas pessoas? Eu não me lembro agora, sabe? Não me lembro quantos. E o que o senhor pensa sobre esses projetos? Qual a importância de resgatar a história? Por que isso é importante? É porque tradição tem que... A tradição, né?
Seu Souto, a gente já está quase finalizando. Algum fato histórico que marcou Entre Juízes que o senhor queira nos contar? Histórico? Para mim, isso era lindo do Getúlio Vargas. Mas outro, não. E ele chegou a passar lá por Entre Juízes? Ele passou lá. Eu fui no colo dele, ela não fugiu ali perto da ponta, e a mãe sempre discurso dele. E a vinda do Mário Andreasa para inaugurar a BR, os caras botaram tudo que havia de forma, estava tudo caindo de cedo. E cansaço, e ele passou só de uma manadinha, em vez de parar o carro, ou foi cumprimentar, não, só passou de uma manadinha, para ficar o dia inteiro lá no sol. Ele não é homem público, né? Ele mesmo deve ter uma parada, pegar na mão de alguém, porque o pessoal dele descendo até as 11 horas esperando ele passar e só dar uma manadinha, acho que é muita coisa. Não há política. Política tem que fazer dentro de uma coisa. Para a gente finalizar, eu gostaria de saber, já que isso fica registrado, né, fica gravado, se o senhor quer deixar uma mensagem para o futuro, para as pessoas que vão ver, de repente os seus netos, bisnetos, que um dia vão poder ver essa filmagem. Se o senhor quiser deixar uma mensagem de algo que o senhor aprendeu, ou alguma mensagem. Quero agradecer muito os caras da imprensa que vieram aqui fazer a reportagem, porque vai ser uma coisa para o futuro mesmo, para os meus filhos, meus netos, meus parentes dele, e a geração de hoje aproveitar isso. E que seja as pessoas livres e boas. A gente tem que agir. Tem que agir, nós temos uma terra civil, eu sou um homem civil de agir. Porque nunca tivemos no nosso prefeito o partido que fosse cemitério em Maracutaia, nunca existe a convergência política, mas nunca nenhum prefeito se meteu em PTI de município, o nosso entusiasmo está de parabéns, eu me orgulho disso. Ele é maravilhoso, o prefeito nunca o Fábio, o Mário, o Paulo Ayrton, o Renedinho, no final, todos eles fizeram o relatório, nunca se meteram em nenhum maracutaia nenhuma, não. Se a gente fica contente. Sirva de exemplo para os outros conhecidos. Qual o seu desejo para Entre Juízes? O que o senhor deseja para a sua cidade? Felicidade próspera, prosperidade e fraternidade.